Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso conteúdo de membro superior. Esse conteúdo ele é topográfico, né, como eu já havia comentado em outra oportunidade, né, na parte da introdução à anatomia, nós trabalhamos topograficamente a anatomia para a medicina. No entanto, o início, né, dos conteúdos desse período, de membro superior, membro inferior e de dorso, né, a gente procura, né, para inaugurar esses segmentos, uma anatomia sistêmica, né, ou sistemática, relacionado à ossatura, né, ou aos ossos. Então, o que vocês vão ver nessa primeira gravação, né, dessa aula síncrona, são os ossos do cíngulo superior, né, e de braço, antebraço e mão. À medida que eu avançar no conteúdo do membro superior, né, aí topograficamente, com nervo, vasos, músculos, né, a parte articular, enfim, né, facial, as topografias, né, que nós temos aí uma série de relevos, né, importantíssimos do ponto de vista cirúrgico, chegando até o cotovelo, aí, naturalmente, com avanço, né, da mesma maneira que eu vou fazer nesse primeiro instante, para ossatura de antebraço e mão, né, e aí começamos também, esses segmentos aí de antebraço e mão, na mesma forma, né, a musculatura, enfim, né, a parte facial, quer dizer, a gente trabalha da pele até as estruturas ósseas, só que previamente fazemos um trabalho com as estruturas ósseas, né, até para vocês habituarem um pouco, né, com os elementos que vão vir aí, descritivos, enfim, né, que dependem também desses elementos ósseos que estão localizados em profundidade, tá? Então, no primeiro momento, ossatura de membro superior, cintura superior e húmero, tá? As próximas gravações vêm na sequência aí. Então, vou começar a apresentar a aula para vocês. É uma aula bem antiga, né? É um conjunto aqui de slides, isso eu vou enviar em breve, né, junto da gravação. E, bom, apesar de ser antiga, não há mudanças, né, significativas na anatomia, salvo a questão da terminologia, né? Então, estruturas não mudam, né? Não tem aí um tempo suficiente para que elas mudem, né? O que pode acontecer é um incremento, né, terminológico ou de terminologia, alguma melhora em termos de classificação, que é muito pouco também, tá? Tanto que muitas dessas ilustrações que vocês vão ver, né, nessas aulas de membros superiores e inferiores, né, e a parte de dorso também, são ilustrações até muito antigas, né? A gente pega aí Gray, né, de 1918, Testi, de 1930, né, o Gardner, de 77. Eu também pego, logicamente, que literatura um pouco mais recente, né, mas não faz diferença em anatomia. Isso aí faz diferença em outras áreas, né? Aí na embriologia faz uma diferença muito grande, genética nem se fala, né? A histologia, citologia, né? Como essa parte ultraestrutural, né? Você tem aí o aprimoramento, a descoberta de elementos, né? Enfim, você tem aí tem que ter uma literatura mais recente também, né? Para fazer frente a essas descobertas, enfim. Mas a anatomia não há essa necessidade, né? Então, vocês vão observar que os elementos são os mesmos, né? De livros antigos, né, para livros modernos, às vezes muda, né, como já havia comentado com vocês, o tipo de abordagem, né? Antigamente, uma abordagem mais topográfica, né, descritiva e topográfica, atualmente uma abordagem pouco descritiva, né, ainda preservando um pouco da topografia nesses livros de anatomia, né, para o aluno de medicina, mas versando mais sobre a prática daqueles segmentos, né, utilidade, vamos colocar assim, daqueles segmentos, né, com os boxes, né, como são os livros aí atuais, né, do Moore, né, do Snell também, o Gray moderno, né, nós temos aí algumas outras edições, né, o Gerard Tortora, que tem essa característica, tá certo? Bom, então, vamos iniciar aí o membro superior, e vamos iniciar o membro superior pela cintura superior, né, pela ossatura da cintura superior. E quais são os ossos que compõem, né, essa cintura, o símbolo do membro superior? São os ossos escápula, né? A escápula direita aqui numa vista superior, a esquerda numa vista superior, da mesma maneira também as clavículas, né? Do lado direito e do lado esquerdo. As escápulas são ossos planos, as clavículas são ossos alongados, né? E, por serem ossos alongados, nós sabemos, né, lá da classificação que eu passei para vocês, que elas apresentam comprimento maior que largura e espessura, né? E não tem aí um canal medular. Tem medula óssea, mas não existe aí estrutura chamada canal medular. Então, notem aqui que o cursor, né,
ele está ao nível aqui do corpo da clavícula, nesse momento, de uma extremidade à outra, né? Mas no comprimento da clavícula, né? Então, esse aqui é o comprimento, das dimensões é maior da clavícula. Aqui nós verificamos a largura, né? Antero-posterior, e a espessura, que aqui é uma imagem 2D, bidimensional, né? Mas está nessa profundidade aqui, olha, de superior para inferior, né? Ou no sentido crânio-podálico, a espessura da clavícula, né? A clavícula é um importante osso, né? A gente vai ver isso com mais precisão, né? Na parte de relações musculares e principalmente nas articulações, mas é uma estrutura óssea que relaciona indiretamente, e é a única, né? A única que vai relacionar indiretamente o membro superior propriamente dito, né? Braço, antebraço, mão, né? E a ossatura, né? Desses segmentos aí, ao esqueleto axial, tá? Então, naturalmente, a clavícula, ela tem uma articulação aqui com o externo, a incisura clavicular do externo, tem uma articulação também, né? Com acrômio da escápula, gerando lá uma articulação chamada de articulação acrômio-clavicular, são articulações incompletas, né? Apresentam discos, como a gente vai observar, né, em breve, na parte articular, né? Que são dispositivos de amortecimento nessas duas articulações, tanto na articulação acrômio-clavicular, né? Quanto na articulação externo-clavicular, mas como eu havia comentado, a única estrutura óssea, isso bilateralmente, que vai relacionar, né, o membro superior ao esqueleto axial, né? O membro superior tem uma relação aí com a escápula diretamente, né, via cabeça do úmero, com a cavidade glenoide, ou fossa glenoide da escápula. A escápula, por sua vez, se relaciona com o tronco, né, com o esqueleto axial de maneira indireta, né? Vocês estão observando aqui a aproximação das escápulas, né, das estruturas costais, mas isso aqui é mantido, lógico, isso aqui é uma montagem, né, de partes ósseas, isso não tem aqui ligamentos, outros elementos, né, preservados, e mesmo músculos, para manter as estruturas em posição, mas nós sabemos que, mesmo vivente, né, no cadáver, essa manutenção da escápula aqui é através principalmente, de uma cisarcose, né, que eu havia comentado assim, brevemente, né, naquela parte introdutória das articulações, né, sistema articular, enfim, nessas generalidades, né, de esquelético e articular, mas vai haver aqui o desenvolvimento de uma articulação, né, digamos assim, funcional, né, que é uma das formas que a gente chama essa articulação, né, é uma articulação funcional, ou muscular, né, ou também vocês vão encontrar como cisarcose ou sinsarcose, cisarcose escapulotorácica, ou sinsarcose escapulotorácica. Então, não é um contato direto de osso com outro, né? E aí, por exemplo, mediado por ligamentos, né? Aí, ou com outros dispositivos, né, articulares, como nós vamos notar aqui na cintura superior, né, entre partes dela, a gente verifica aqui a escápula com a clavícula via articulação acrômio-clavicular. É uma outra modalidade, né, que vai acontecer entre planos musculares, né? Plano muscular da escápula, com o do tronco, né, mediado aí pelo famoso músculo serrátil anterior, que vamos estudar em breve, né, que é um tóraco apendicular anterior, tá? Então, assim, eu falei isso tudo para dizer que o membro superior se contacta indiretamente com o esqueleto axial através dessa estrutura óssea, né, que é a clavícula, e principalmente nesse ponto aqui, olha, a gente vai estudar com bastante atenção, em breve, que é a articulação externo-clavicular, tá? De um lado, o externo com a sua incisura clavicular, né, tem várias incisuras aqui, olha, as incisuras costais, a incisura jugular e as incisuras, uma de cada lado, né, que são as incisuras claviculares. E aí nós verificamos a clavícula. Bem, a clavícula apresenta duas extremidades, duas faces e duas margens, tá? Então, duas extremidades, duas faces e duas margens. As extremidades são extremidade external ou medial, se quiserem, e a extremidade lateral, ou acromial. A extremidade external, ou medial, ela tem uma característica meio cilíndrica, né? Então, se eu pegar a estrutura óssea e analisar, ela é cilindroide, comparativamente à extremidade acromial, que é achatada, né? A gente vai observar daqui a pouquinho, uma outra, né, posição aqui da clavícula, aqui a gente consegue observar um pouco disso, né? Essa vista aqui anterior, essa é a extremidade acromial da clavícula, né? E oposta aqui, a extremidade external. Então, aqui, como eu havia comentado, ela é cilíndrica ou parecido com cilindro, é cilindroide, e a outra extremidade, né? E tem que ser dessa maneira, né? Vocês vão entender depois por quê.
para permitir a passagem de um dos músculos escápulo-humerais, né, que é o supraespinal, ela tem um aspecto chato, ou achatado, né? Então, a gente consegue observar, tanto de um lado quanto do outro, né, relativamente bem essa condição, né, que eu havia comentado. E isso facilita a localização dessa estrutura, né, quanto ao antímero, né, não só a extremidade, né, para eu colocar, né, tomar uma clavícula isoladamente e saber, olha, essa clavícula do lado direito, essa aqui é do lado esquerdo, né, enfim, eu colocar essa clavícula no seu respectivo antímero, né, eu acertar o lado, o antímero, eu tenho que levar em consideração as extremidades, né, as faces e as margens. Então, são 3 elementos para eu levar em consideração. 2 elementos não servem, vai haver falha, né, se eu não tiver aí o terceiro para analisar. Então, também eu não posso usar um elemento, né, como, por exemplo, superfície da clavícula ou face, para dizer se é do lado direito ou esquerdo. Não ter falha. A não ser que eu tenha conhecimento, né, e sorte, às vezes, ali, de colocar e acertar aquele lado, né? Mas, além das superfícies, a gente vai ter que observar as ínsulas, né, daqui a pouquinho. Nós temos uma margem posterior e uma margem anterior, e as extremidades, né? Eu comecei por elas. Extremidade external, que tem essa característica cilíndrica, então tem um pouco mais de massa óssea, né? E extremidade acromial, que é achatada, né? E aí nós temos, comparativamente, um pouco menos de massa óssea, né? Então tem um aspecto meio achatado, isso ajuda bastante na localização. Em cada uma dessas extremidades vão faces articulares. Na extremidade external, uma face articular external. Na extremidade acromial, uma face articular acromial, né? Ou seja, as faces articulares, elas estão na clavícula, né? Cada face aí numa extremidade, né? Mas elas fazem referência, o nome, né? Faz referência ao osso, né? Ou parte de estrutura óssea, em que essa estrutura vai se articular, né? Então, aí, por exemplo, na extremidade acromial, a face articular é acromial. Na extremidade external, né, associada aqui à incisura clavicular lá do osso externo, a gente vai estudar também isso aí separado, né? Nós temos uma face articular external, né? Por que essa informação é importante? Porque essas faces articulares, com as faces articulares, né, do externo e do acrômio da escápula, vão constituir, respectivamente, né, as articulações, vão ajudar, né, na constituição, né, das articulações externo-clavicular e acrômio-clavicular, né? E são elementos da descrição do osso, né? E são passíveis de identificação. A gente pega a extremidade, né, external ou extremidade acromial, a gente consegue identificar, né, com bastante precisão estas faces articulares, né, que vocês sabem bem, dentro da parte de introdução à anatomia, né, que eu falei daquelas generalidades de articulações, são superfícies aí dotadas de cartilagem de superfície, né, para permitir aí, naturalmente, o desempenho da articulação, né, a constituição daquela articulação, tá? Bem, um outro elemento importante, né, além das extremidades, são as superfícies, ou faces, né, são faces livres, né, vamos colocar assim, dessas clavículas, né, aqui tanto de um lado quanto do outro, aqui está ficando mais fácil de eu demonstrar, tá? Então, repare que tem uma face superior, que é essa que vocês estão verificando aqui, né, aqui na figura abaixo a mesma coisa, olha, uma vista superior ou uma face superior, e nessa vista aqui, olha, a face inferior da clavícula, né? Face inferior, vista inferior, norma, né? Quer dizer, o aspecto, né, superior e inferior dessa estrutura óssea. As faces superiores, né, da direita e da esquerda aqui, ou da direita, né, exclusivamente, que eu estou trabalhando com vocês, ela é lisa, tá? Repare que ela é pouco acidentada, né? Ou não tem nenhum acidente anatômico, ou são acidentes muito pequenos, né, imperceptíveis, né? Esses acidentes são relacionados a fixações de músculos. Eu vou dar para vocês aqui a posição, né, de todos esses músculos associados aos ossos, escápula, clavícula e úmero, né, nessa abordagem de agora, essa primeira abordagem. Então, reparem que aqui eu tenho, né, uma superfície lisa, ou seja, menos acidentada. Por que estou frisando isso aí? Porque a superfície oposta, né, que é a superfície ou vista, né, o face inferior, que é esta que vocês estão notando, né, que agora eu estou passando aqui o cursor no desenho de baixo, ela é acidentada, né, ou mais acidentada, ou tem acidentes anatômicos visíveis ou bem visíveis, né, mais elaborados, né?
E esses acidentes anatômicos, nessa vista que vocês estão notando aqui, olha, que é a vista inferior, né, o norma inferior, o aspecto inferior o face simplesmente, né, o aspecto inferior da clavícula, são de medial para lateral os seguintes. Nós temos aqui, olha, uma impressão, a impressão para o ligamento costoclavicular, um sulco, o sulco para o músculo subclávio, um tubérculo, o tubérculo para o ligamento conoide, e uma linha, a linha para o músculo, para o ligamento, desculpe, trapezoide. Então, olha, a linha trapezoide, essa linha que estou mostrando para vocês aqui, ela tem um aspecto meio em anzol, tá? Aqui na vista inferior. Existe um tubérculo, né, que precede a linha. Precede por quê? Porque eu estou fazendo análise, olha, de medial para lateral, né? Um sulco, né, que está aqui em grande parte do corpo, da clavícula, no aspecto inferior, o sulco para o músculo subclávio, e esse músculo, nós vamos estudá-lo, né, em breve, é como o músculo tóraco-apendicular anterior, né, chamado músculo subclávio. Então, verificando aqui, olha, o sulco para o músculo subclávio, né, bom, bem no início aqui, né, voltado aqui para a extremidade external, esta impressão, olha, tem mais um aspecto de tuberosidade, mas vocês não podem colocar tuberosidade. É registrado anatomicamente, um registro internacional como impressão. E ajuda bastante aqui, porque esses nomes, eles têm referência com os elementos associados aqui, sejam musculares ou ligamentares. Então, olhem bem, a impressão para o do ligamento costoclavicular, lembrando que na primeira costela vai haver uma parte da impressão de baixo, o que ela também envolve a cartilagem da primeira costela. Então, na primeira costela existe também a impressão do ligamento costoclavicular. Mas como é que eu vou distinguir essas impressões? Aí eu coloco o nome do osso em destaque, clavícula, impressão do ligamento costoclavicular. Primeira costela, impressão do ligamento costoclavicular. Porque o ligamento ele parte da costela, e a costela vai ser essa daqui, ó, a primeira costela, até a clavícula, costoclavicular, tá? Aí o nome do ligamento, inclusive, está relacionando os elementos ósseos, né? Que estão presos aí, ou em destaques, né? Junto à articulação externo-clavicular. Bem, então, impressão do ligamento costoclavicular, na sequência, sulco para o músculo subclávio, né? E aí, para o músculo, o do músculo subclávio, né? Vocês podem usar essas, né, de uma forma ou de outra, para o do músculo subclávio, é para inserir, né, para fazer inserção, que é a inserção distal, né? Ou a cauda do músculo, o músculo subclávio, que é um músculo do contingente, né? Que é um grupo muscular conhecido como tóraco-apendicular anterior. Ele parte do tórax e vai até a porção apensa do membro superior, que no caso aqui, olha, não é apenso direto, né, que é o úmero, a parte do úmero, mas é estrutura de cintura de membro superior. O clavículo, né, faz parte da cintura do membro superior. Vamos alcançar também, né, a partir desse ponto aqui, um tubérculo, né, vocês estão observando aqui o tubérculo conoide, para a porção conoide do ligamento córacoclavicular, ou vocês podem dizer direto, para o ligamento córacoclavicular. Então, das duas, uma porção conoide do ligamento córacoclavicular, né? Porção conoide do ligamento córacoclavicular, ou ligamento conoide, tá? E, em seguida, a esse tubérculo, a gente vai perceber, ó, uma linha que tem uma disposição meio arqueada, né? Em anzol, que é a linha trapezoide. Bom, o aspecto de trapézio, a linha não tem. Então, a estrutura que está presa a essa linha, né, e que, inclusive, desenvolve essa linha, que tem um aspecto trapezoidal, né, e acaba doando o nome à linha, que é a porção trapezoide do ligamento córacoclavicular, né, ou, simplesmente, o ligamento trapezoide, se vocês optarem pela segunda forma, né. Eu posso fazer referência ao ligamento que vai dar origem a 2, né, que é o ligamento córacoclavicular, ele vai partir do processo coracóide da escápula até a clavícula, com duas partes, a parte conoide e a parte trapezoide, né? Por isso que eu falo também ligamento conoide, ligamento trapezoide, respectivamente nessas linhas, né? Nessas estruturas, tubérculo conoide e linha trapezoide, tá? Bem, aqui vocês vão ver na parte pintada, eu vou trabalhar esses ossos da maneira que vocês estão vendo aqui, e os ossos pintados. Como assim os ossos pintados? Então, a literatura, isso há muito tempo, né, já usa desse recurso,
Então, naqueles pontos, né, que a gente vai dizer que é inserção do músculo, né, e a inserção vai ser o ponto em que a estrutura muscular vai ser ativa, né, ou vai trabalhar, fazendo aí seus movimentos, né, a partir do qual vai realizar seus movimentos, a gente vai chamar de inserção, tá? Ou inserção distal, como os norte-americanos costumam dizer, porque eles não chamam de origem, como nós, né? Eles chamam de inserção proximal. Então, para eles, é inserção proximal, inserção distal, para a gente, origem e inserção, né? A origem são as cabeças de músculos e as inserções são as caudas. Então, pode ser cauda também. Existe aí uma norma, né? A coisa também é consagrada pelo uso, em que essas áreas de inserções, elas são pintadas de azuis, elas são referidas, né, com a tinta azul, né? Enfim. E as áreas de origens são as cabeças ou inserções proximais, elas são representadas pela cor vermelha. Então, vermelho é a origem e o azul é a inserção, né? Ou inserção proximal para o vermelho, inserção distal para o azul, né? Onde a gente vai ter a cabeça, que também a gente pode reconhecer como ponto fixo do músculo. Então, origem, ou inserção proximal, é o ponto fixo, e o ponto móvel do músculo, que é também a cauda do músculo, é a inserção distal, ou simplesmente inserção, né? A gente vai fazer uma representação com tinta azul. Então, vai vir pintado aqui, por exemplo, olha, de azul, tá? E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, né? À medida que eu avançar aqui nessas descrições. E a face, né? Ou superfície, ou vista, superior da clavícula. Não tem nenhuma dessas estruturas, né? Com a qualidade que eu citei, no aspecto inferior, né? Como impressão, um sulco, um tubérculo e uma linha, né? Respectivamente, impressão do ligamento cóccix-clavicular, sulco para o músculo subclávio, tubérculo conoide e linha trapezoide, né? Que são os elementos descritivos dessa vista inferior da clavícula. Na vista superior, é menos acidentado, como falei com vocês, né? Mas vocês vão ter que reconhecer aqui áreas de origens musculares, origem ou inserção, né? Musculares. Então, por mais que eu não tenha aqui, olha, por exemplo, nessa extremidade, né? No aspecto superior, né? Uma tuberosidade, uma impressão, uma linha, um tubérculo e assim por diante, tá? Essa área que eu estou tangenciando aqui com o cursor, né? Mas também eu não posso falar que é só esse pedacinho ou para cá, porque isso vai depender da constituição daquele indivíduo, né? Do cadáver, do indivíduo vivo e assim por diante. Ele pode ter um volume muscular mais forte, mas de qualquer maneira, na vista superior da extremidade external, né? Nós temos um ponto aqui de origem, né? Uma das origens, na verdade, do músculo esternocleidomastoide. Então, o número 11 aqui, olha, está apontando a uma das origens de um músculo associado ao externo, à clavícula, por isso que é cleido, né? Ao processo mastóide do osso temporal, né? E a linha nucal superior, né? Que é do osso occipital. Então, músculo de pescoço, aqui está no aspecto lateral do pescoço, importante ali para os trígonos cervicais, né? Como limites de trígonos, né? Do pescoço. Mas, enfim, e tem essa relação com a clavícula, né? Uma das origens parte desse ponto que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão perguntar, mas qual é o acidente anatômico? Nenhum que é digno de nota, né? Pode acontecer aí uma pequena tuberosidade, mas não é corrente na humanidade, né? Então, como, né, não acontece em muitas pessoas, né? A gente não vai descrever como se fosse, por exemplo, do tubérculo aqui, né? Como se fosse uma linha, como se fosse uma tuberosidade e assim por diante. É um ponto, né, de fixação muscular. E essa fixação muscular é a parte de origem do músculo, de uma das origens do músculo, né, ou inserção proximal, né, o ponto fixo do músculo externo cleidomastoide. Então, exatamente no ponto em que eu estou, né, mostrando para vocês aqui, ó, no número 11, tá? Bem, agora, grande parte dessa vista superior, né, aqui do terço médio aproximadamente, né, até o terço lateral, eu posso dividir esse osso aqui em partes, não posso? Em 3 partes, 4 partes, né, os quartos, os terços. Então, vamos imaginar que eu faça, né, isso aqui também não é as ocorrências nesses terços. E as ocorrências, se eu dividir em quartos, né, não vai ser exatamente igual ao outro indivíduo, né, porque nós temos aí biotipos, né, o tipo constitucionais bem discrepantes, né. Isso aí, se eu for comparar um grupo étnico com o outro, né? E mesmo dentro daqueles grupos étnicos, nós temos pessoas leptossômicas, eurossômicas, pessoas médias, né? Que são os mediolíneos, né? Ou com porte atlético e assim por diante. E vai haver discrepâncias, né? De fixações musculares, né? Ou de relações musculares. Em alguns vai ser mais, fora as variações individuais, né?
Então, em alguns, essa localização muscular vai ser mais extensa, menos extensa, e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, né, em média, do terço médio, né, dessa vista superior, ao terço lateral, aqui vai servir para a inserção do músculo trapézio. O trapézio, a gente vai estudar esse semestre, é um músculo tóraco-pendicular posterior, né? Também junto ao trapézio, a gente vai encontrar outras formações musculares, não na clavícula, né? Mas só para citar, outras formações musculares, né? Como os músculos romboides, como o músculo grande dorsal, tá? Então, são músculos localizados topograficamente no dorso e posteriormente, né? E fundamentais para a cintura superior e, por conseguinte, para o membro superior, né? Então, que músculo eu vou ter localizado aqui, olha? Esternocleidomastoide. Vai ser origem e inserção, origem. Que músculo eu vou, né, vou notar localizado na vista superior, nesse ponto que eu estou, né, com a cursor aqui demonstrando, né, aí do terço médio aproximadamente, indo aí para o terço distal. Mas não fica só nisso, né, do terço, desculpe, lateral. Não fica só aqui não, tá, pessoal? Aqui porque eu estou com clavícula tomada isoladamente. Mas quando vocês estiverem comigo na topografia, olha toda a extensão aqui na figura de cima do trapézio. Ele está inserido aqui, se insere também na cápsula da articulação acromioclavicular, ao nível do ligamento acromioclavicular superior, passa pelo acrômio até a margem superior da espinha da escápula. Então, todos esses pontos que eu citei são pontos de inserção do músculo trapézio. Inclusive, tem 3 partes, né? Mas aí, enfim, né? As 3 partes se reúnem, né, com essa inserção, como eu mostrei para vocês. E a clavícula, tomada isoladamente, né, tem essa característica, né? Bem, então, aqui também não é tanta coisa, né? Nós temos aí apenas 2 músculos, um esternocleidomastoide, do outro lado, a gente vai perceber o trapézio, mas há uma diferença aí, né? Vai estar, né? O primeiro aqui, que é do lado medial, como ponto fixo, e outro como ponto móvel, né? Esternocleidomastoide e trapézio, respectivamente. Aí vocês podem também substituir para outras, né, outras referências, né? Você pode falar em cabeças, cauda, você pode falar em inserção proximal, inserção distal, né? Ou só origem e inserção, né? Como havia explicado, como quiserem. Isso tudo está certo, né? Vai depender da forma que você vai, né, abordar isso aí, enfim, tá? Bom, então repare que não tem como na parte de baixo, né? Elementos como a impressão do ligamento costoclavicular, que é só fixação de ligamento, sulco para o músculo subclávio, que é a inserção distal, né? A cauda, o ponto móvel do músculo subclávio, tubérculo conoide e a linha trapezoide, tá? Um outro elemento importante, né, até para colocar esse osso em posição anatômica, sem o qual ninguém coloca em posição anatômica, outros, né, pontos importantes são as margens, né? Então, nós temos aqui, olha, a margem anterior da clavícula, aqui eu estou tocando, tangenciando em toda a extensão dela, e essa é a margem posterior da clavícula, tá? Como que eu vou saber, como que, né, você sabe, como que eu vou saber, vou aprender, a pergunta que vocês podem estar fazendo aqui agora, né, aí agora, se essa aqui é a posterior mesmo, né, ou é a anterior. É o seguinte, a margem anterior, ela é de convexidade nos 2 terços externais. Então, olha aqui, o terço external, a parte, né, intermediária, né, porque aqui a análise é de um lado para o outro, e olha aqui o terço lateral, né, o terço intermediário, o terço lateral, o terço medial, né, que é external, aqui é acromial, tá certo? Então, nós temos esses terços. Se eu tomar esses 2 terços aqui, olha, né, voltados para o externo, né, que são os 2 terços externais, esse daqui e aqui, repare, olha, que a margem anterior, ela apresenta essa convexidade aqui, olha, vem até aqui. Já no terço restante, no terço acromial, a margem anterior, ela tem um aspecto côncavo, ela faz essa concavidade. O osso clavícula tem um aspecto geral de um S itálico, tá? Agora, vai ser exatamente o contrário no aspecto posterior, na margem posterior. Nota que na margem posterior, os 2 terços externais, ó, apresentam concavidade. Depois, né, o terço, né, terminal, que é o acromial, em convexidade, né? Olha aqui a convexidade. E olha aqui a concavidade. Isto, né, para a margem posterior. Mas na margem anterior, vamos pegar uma aqui dessas 2 margens, né, para a gente fazer essa referência, para ficar um pouco mais eficaz, né, direto, a margem anterior, né, é de convexidade nos 2 terços externais. Aí você sabe, né, identificando aí essa convexidade, essas convexidades e essas concavidades, né, se o osso pertence ao lado direito ou ao lado esquerdo, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nessa imagem de cá, né, que é uma clavícula direita, essa condição, né?
Olha aqui a convexidade, depois a concavidade, e o contrário no aspecto posterior. Bem, se a gente for analisar aqui, olha, nós temos poucos acidentes anatômicos, né? Vamos pegar a margem posterior. A margem posterior, ela é menos acidentada, um pouco menos acidentada, que a margem anterior, né? Mas a gente não vai ter aí um tubérculo, uma tuberosidade, uma linha, nada disso, né? Em toda a extensão dela, né, que vocês estão verificando aqui, olha, vocês vão pontuar essa posição que eu estou demonstrando aqui, ó, também extremidade external, né, na margem posterior, e que ponto esse aqui, vamos colocar assim, imediatamente posterior, né, a origem aqui do esternocleidomastóide. É o ponto de origem, né, ou a área de origem do músculo externo ióideo. Ióideo, né, se escreve com H, H-I-O-I-D-E-O. Músculo externo ióideo. Então, aqui nós temos uma das origens do externo ióideo. Aqui em cima de qual músculo? Esternocleidomastóideo, tá? No restante, olha, eu não vou ter nenhuma estrutura muscular relacionada, né, como origem ou inserção. Essa pequena projeção que vocês estão observando aqui, olha, né, é aquele tubérculo conoide, né, eu estou observando, mas é uma estrutura formada no aspecto inferior. É isso daqui, olha, está aqui apontado pelo número 16. Esse é o tubérculo conoide, aqui é como o tubérculo se apresenta, né, porque tem uma discreta localização para o posterior, ele aparece posteriormente a partir de uma vista superior, né? Mas não é um elemento de margem posterior, não. Não é um elemento de margem posterior, tá? Então, na margem posterior, nós temos essa condição que eu falei com vocês, o externo ióide se originando, né, da margem posterior junto à extremidade external, ou extremidade medial da clavícula, tá? Na margem anterior, nós temos os seguintes músculos se originando, tá? Aqui também vão ser origens, tá? Nos naqueles 2 terços que eu havia colocado para vocês, né, para a gente identificar a clavícula, nos 2 terços de convexidade anterior, né, da parte external, enfim, esses 2 terços que vocês estão observando aqui, que é de convexidade na margem anterior, é uma das origens do músculo peitoral maior. Se você observar que o peitoral maior tem uma origem clavicular, tem uma origem external, tem origens costais, né, de cartilagem de costelas, tem a origem do folheto anterior da bainha do reto. É um músculo em leque grande, né? É um tóraco apendicular anterior, né? Tal qual o músculo subclávio, né? O serrátil também é um tóraco apendicular, o peitoral menor também é um tóraco apendicular, né? A gente vai estudar esses músculos todos nessa região, né? Que aí se avizinha da axila, né? E a região acessória de membro superior, anexa ao membro superior, funcionalmente são áreas, né? Ou regiões integradas, né? Funcionalmente. Mas, de qualquer forma, a gente vai perceber aqui, olha, o peitoral maior. Então, origem do músculo peitoral maior, né? Na margem anterior, na parte restante, né, que coincide com a concavidade, né? Então, com essa parte aqui, olha, vai ser uma das origens do músculo deltoide. O deltoide, além de se originar, né? Pegando aqui a figura de cima, dessa margem anterior da clavícula, né? Na extremidade acromial, se origina, né, do acrômio, da escápula, do ângulo que é acromial, ele atravessa o ângulo acromial, e da margem inferior da espinha da escápula. Então, toda essa região aí é de origem do músculo deltoide. E existe também, olha, isso não são todos os indivíduos, não, uma discreta tuberosidade deltoide, né? Então, a gente consegue observar, por exemplo, nessa imagem aqui de baixo, né, que está de ponta cabeça, uma visão inferior, ou essa aqui de visão superior, uma discreta tuberosidade para o músculo deltoide, tá? Outra aqui discreta tuberosidade para o músculo deltoide. Alguns autores chamam até de tubérculo, né? Porque é um pouco mais centrado do que uma tuberosidade, tá? Lembrando que no úmero, a gente vai ver daqui a pouco, existe uma tuberosidade lá também, né? Chamada tuberosidade deltoide do úmero. Então, aqui pode desenvolver uma tuberosidade, mas no úmero vai ser de inserção e aqui vai ser de origem, tá? Então, olha aqui os pontos, né, que a gente vai colocar aqui para músculos, né? Esternocleidomastóide, esterno-ióide, peitoral maior, deltoide, trapézio e músculo subclávio, né? Então, alguns elementos musculares têm aí uma estrutura, né, sensível, como é o músculo subclávio, né, que é o sulco para o músculo subclávio, outros não. Vão ser grandes áreas, né? Como o deltoide, que por vezes pode ter uma tuberosidade, né, mas normalmente não tem, como o peitoral maior, o esternocleidomastóide, né, o esterno-ióide e o trapézio também, né, que aqui vai vir com uma das suas inserções, inserção distal ou cauda, tá?
Bem, pessoal, então a clavícula é um osso simples, tá? Então, os elementos descritivos são poucos. Lembrando que tem duas extremidades, duas faces, duas margens, e esses elementos gerais da clavícula têm que ficar bem esclarecidos, porque se vocês não têm isso aí, né, em mente, né, essas particularidades de comparar uma extremidade com a outra, de uma margem com a outra, de uma face com a outra, ninguém, né, não se consegue colocar a clavícula em posição anatômica. Apenas assim que você vai colocá-la nessas condições, tá bom? Bem, na sequência, a gente vai ter o osso escápula, tá? A escápula, antigamente era o osso, né? Antigamente era chamado de omoplata, né? Homo é com O, tá? O-M-O, relativo ao gênero, como se fosse do gênero humano, tá? Não, desculpe, não é relativo ao gênero humano, porque relativo seria com H, né? A palavra homem, por exemplo, né? Aí a omoplata, né, significa o osso chato do ombro, tá? Tem pouco registro ainda, né? Quer dizer, a palavra não se chama mais a escápula, não é designada mais de omoplata, né? Só em registros antigos, livros antigos, né? Mas nós temos, por exemplo, o músculo omoióideo, que ainda guarda relação com esse antigo nome da escápula, né? É um músculo inferióide, a gente vai observar parte endocioide, até a margem superior da escápula, né? Então, isso tem algumas manutenções, né? Como, por exemplo, o músculo omoióide, o omo aí relativo, né, ao osso chato do ombro. Inclusive, a palavra omoplata, né, etimologicamente, osso chato do ombro. Atualmente, escápula, e a palavra escápula é até mais antiga, interessante é isso, né? É até mais antiga que omoplata, né? Aí, com o tempo, a nomenclatura resgatou esse nome antigo, é relativo a pá de arado, né? Porque escápula tem uma conformação, uma semelhança, né, a pá de arado, né? Aquela parte, principalmente aqui a margem medial, que vai no solo, né, sucando o solo, envolvendo a terra, né, deslocando a terra ali para fazer o arado. Bem, então aqui a gente verifica a escápula, vocês vão ver que a escápula tem uma articulação com o úmero, se articula com a clavícula e se articula de maneira indireta com o tronco, né, mediada aí por uma cisarcose chamada de cisarcose escápulo-torácica. É um osso chato, um osso plano, né? Aqui vocês estão observando, né, o aspecto posterior, né? E aqui eu estou conseguindo observar, apesar das costelas, uma parte, né, um pouco, do aspecto anterior da escápula. Bem, a escápula apresenta duas margens, apresenta duas faces, três margens, apresenta duas faces e três ângulos, sendo que um dos ângulos é discutível. Então, vamos lá. Três margens são as margens superior, que é essa daqui, medial e lateral. Dois ângulos, que são os ângulos superior e inferior. E duas faces, que é essa face que vocês estão observando aqui, que é a face posterior, e esta outra, né, que é a face anterior, tá? Bem, vamos trabalhar então, né, a escápula é tão complexa, é um pouco mais, né, detalhada que a clavícula, mas vamos pegar aqui um dos elementos para a gente trabalhar, né? Vamos pegar aqui as margens. Vamos trabalhar inicialmente essa margem aqui, olha. A margem medial, tá? A margem medial, ela segue de ângulo a ângulo. Olha aqui o ângulo superior da escápula e o ângulo inferior da escápula. Então, de ângulo a ângulo, a margem medial, né? De ângulo superior a ângulo inferior, a margem medial. Esses ângulos, pessoal, eles são formados pelo encontro de margens, tá? E as margens são formadas pelo encontro de faces. Então, se eu pegar essa face aqui, olha, que é a face anterior da escápula, né? Que é onde a gente vai encontrar aqui a fossa subescapular, enfim, né? E essa outra face, essa grande região, que é a face dorsal da escápula, no encontro dessas faces, nós temos a organização das margens, né? Da margem superior, da margem medial, da margem lateral, tá? Bom, mas vamos focar então aqui, olha, nessa margem aqui, olha, que é a margem medial. Bom, que vai de ângulo a ângulo, né? De ângulo superior a ângulo inferior. A margem medial, ela apresenta dois aspectos, né? Duas vistas. Ela tem essa vista que vocês estão notando aqui, olha, né? Que é a posterior, e essa outra lá, olha, que eu percebo pouco dela, né? Uma imagem como essa aqui, olha. Eu vou perceber melhor, eu primeiro vou trabalhar lá, depois vim para cá. Aqui a margem medial no aspecto anterior, né? O subescapular, junto aqui a fossa subescapular. Esta é a margem medial, né? No aspecto dorsal, como estou observando, né? Aqui.
nesse caso aqui inicialmente, tá? Eu estou chamando a atenção desses aspectos, né? Porque a margem medial, a depender do aspecto, tem funções diferentes, né? Então, a margem medial no aspecto posterior ou aspecto dorsal vai servir para a inserção de dois músculos romboides. Os músculos romboides menor, nesta posição que eu estou mostrando para vocês. E por que eu sei exatamente que essa posição aqui? Olha, porque eu meço, né? Ou eu vou tomar uma referência aqui, que é a espinha da escápula. Então, a espinha vai me ajudar, né? Separar na margem medial, no aspecto dorsal, duas inserções, né? De músculos que fazem parte, né? De um grupo chamado grupo romboide, né? O que vai acima, a gente vai denominar de romboide menor, o que está localizado abaixo, romboide maior. Então, olha aqui, o ponto de inserção distal, né, que é o ponto móvel do músculo romboide menor. E olha aqui, do músculo romboide maior. A gente vai observar que esses músculos romboides, eles partem de processos espinhosos, né, de vértebras cervicais, principalmente torácicas, né, C7, T1, T2, T3, T4, T5, via ligamento supraespinhal, e seguem, né, com uma disposição meio oblíqua, de medial para lateral, né? A gente vai ver direitinho isso em região tóraca pendicular posterior. E a inserção vai se dar aqui e daqui para baixo, né? Então, vocês vão guardar isso bem, porque vai vir pintado nessa margem medial, né, de azul, as inserções desses dois músculos, né? Do romboide menor e do romboide maior. Isso são as funções da margem, né? Qualquer coisa, qualquer estrutura que eu falar com vocês aqui, descrever, apontar, né, vai ter uma função, e você tem que saber dar um nome e já saber de antemão, né, a função, porque isso vai ajudar muito em anatomia topográfica. Por isso que eu faço normalmente dessa forma, né, que vocês estão vendo, inicialmente era sistemática ou por descrição, né, ou descritiva. Bem, enquanto aqui eu vou ter, olha, músculo romboide, romboide menor e para baixo, romboide maior, né, na margem medial, no aspecto dorsal, na mesma margem, no aspecto anterior, ou no aspecto ventral dela, que é esse aspecto que vocês estão observando aqui, olha, reparem bem a setinha. Aqui ela se mostra pouco, né, ou menos, mas uma imagem como essa aqui, olha, onde eu tenho escápula no aspecto dorsal e escápula no aspecto ventral, onde se verifica, né, amplamente a fossa subescapular, olha aqui a margem medial, de ângulo a ângulo, né, ângulo superior até o ângulo inferior, mesma coisa aqui, ó, de ângulo a ângulo, né, a margem medial, né, de ângulo superior a ângulo inferior, romboide menor aqui, romboide maior aqui. Só que, internamente, olha, ou ventralmente, nessa face, o músculo é outro, inclusive de outro contingente muscular, de outro agrupamento. É o músculo serrátil anterior. Vai ser a inserção do músculo serrátil anterior. Então, verifiquem aqui, olha, serrátil anterior vai estar nesta posição, e imediatamente posterior, ainda na mesma margem, romboides, inserção também, romboide menor e o romboide maior, tá? Então, essa aí é a função, né, da margem medial. Bem, já que eu falei que vai de ângulo a ângulo, né, vamos dar aí as funções dos ângulos também, tá? Então, o ângulo superior está relacionado com a inserção de um músculo conhecido como levantador da escápula. É um músculo cérvico-apendicular, né? Não seria nem tóraco-apendicular, ele parte do pescoço para, né, ir para esse ponto exatamente, que é o ângulo superior da escápula, né? Mas o levantador da escápula acaba, a literatura acaba trazendo esse músculo para a região tóraco-apendicular posterior. Então, ele vai ser descrito nessa região. E esse músculo, a gente vai observar depois a origem dele, né? Ele parte lá dos tubérculos posteriores dos processos transversos, de C1, C2, C3 e C4, e a inserção é aqui, olha. E a ação está no próprio nome do músculo, né? Ele é levantador da escápula. Eleva a escápula e, por conseguinte, ou por extensão, a cintura superior, né? E o membro que está preso à cintura superior, né? Eleva esse conjunto todo, tá? Então, função do ângulo superior, elevação da escápula. No ângulo inferior, né? Repara aqui, ó, ângulo superior, ângulo inferior, margem medial da escápula, né? A gente vai ter a inserção do músculo grande dorsal. Vocês vão ver que a inserção definitiva vamos colocar dessa maneira, né? Vai ser lá no sulco intertubercular. Então, a gente vai ver isso lá no úmero, um sulco chamado de sulco intertubercular. Esse músculo grande dorsal também é chamado de latíssimo do dorso, ou latissimus dorsi, né? É um grande músculo do dorso,
ele é do grupamento tóraco-apendicular posterior, né? E antes de alcançar esse sulco intertubercular, ele passa pelo ângulo inferior da escápula. Vocês vão encontrar alguns autores, né, definindo essa fixação dele aí, no ângulo inferior da escápula, como uma inserção, outros como uma origem, tá certo? Eu sou mais inclinado, porque a inserção definitiva vai ser no sulco intertubercular. Eu sou mais inclinado a enxergar isso aí como uma inserção, tá certo? Mas não tem problema algum. Tem autor que vai dar a inserção apenas a parte mais distal, a poneurótica do músculo, lá no úmero, no sulco intertubercular. Isso tem que ficar claro, tá? Mas por quê? Que eu considero também aqui, olha, no ângulo inferior da escápula, né, eu e uma série de autores, como inserção do músculo grande dorsal também. Porque se ele tivesse a relação no ângulo inferior, porque tem indivíduos que não têm essa relação no ângulo inferior, né, vocês vão ver essa particularidade depois, junto do trígono auscultatório, se ele tivesse relação, ele ajuda nos movimentos da escápula, né? Então, dos movimentos de lateralidade da escápula, abdução, adução da escápula, a gente vai observar no ritmo escapular, o grande dorsal está participando, se ele tiver aí uma relação, né, no ângulo inferior. Outras vezes, dependendo né, da compleição física desse indivíduo, né, do biotipo desse indivíduo, o grande dorsal não tem uma relação com o ângulo inferior, tá certo? Ele passa muito rente aqui, mas não tem uma fixação, por exemplo, a poneurótica, né, não tem uma fixação. Mas em grande parte dos indivíduos, né, mediolinos, mediolinos, né, ou eurissômicos, né, são aqueles indivíduos mais baixos, o contrário seriam os leptossômicos, os indivíduos mais altos, né, eles têm essa relação muscular no ângulo inferior da escápula, tá? Então, tendo essa relação no ângulo inferior da escápula, eu vou considerar, e alguns autores também, né, outros autores, como inserção, tá certo? Outros vão colocar apenas como um dos pontos fixos do grande dorsal. Vocês vão ver que tem muitos pontos fixos, né? Eles se originam de processos espinhosos, de vértebras torácicas inferiores, de vértebras lombares, das 4 últimas costelas, de crista ilíaca, né? De ligamento supraespinhal. Então, tudo isso aí, e inclusive de ângulo inferior de escápula, né? E vai terminar com uma pequena poneurose, né? Pouco extensa, no sulco intertubercular, né? Então, a gente vai trabalhar ele em breve, né? Ou muito em breve, o músculo grande dorsal, tá? Então, o ângulo superior tem uma função aí que é de inserção do músculo levantador do escápula e o ângulo inferior do músculo grande dorsal, inserção do músculo. Aí vocês vão falar assim, professor, porque eu encontrei o ângulo inferior, né, determinado autor, falando que é origem. Para aquele autor, a inserção vai ser aquela definitiva, aquela final, vamos colocar assim, né, no sulco tubercular. Concordo também. Mas como ele pode apresentar uma função, né, aí ao nível do ângulo inferior, né, ajudando, no caso aí do ritmo escapular, então você pode enxergar também esse ponto como um ponto móvel do músculo, uma outra inserção do músculo. Eu sou mais adepto da inserção no ângulo inferior do que da origem no ângulo inferior, tá? É uma visão minha, consubstanciada na minha prática, né, e consubstanciado também no que tem de literatura aí, a literatura, né, ela é enorme, e você tem muitas justificativas dentro dela, né, indicando aí, uns indicando como origem, outros indicando como inserção, mas no fim das contas, né, é importante saber dessa possibilidade de inserção ou não, junto a um trígono, e vamos estudar muito em breve aqui, ó, conhecido como trígono da ausculta, né, que é uma topografia anatômica importante, o trígono auscultatório, tá? Então, aqui nós temos o ângulo inferior. Bem, a outra margem, né, que eu falei da margem medial, essa margem aqui, olha, a margem lateral, né? Bem, a margem lateral, vocês podem encontrar também como margem axilar, né? A terminologia internacional não traz como axilar, não, né? Mas na clínica não é errado. Vocês podem dizer que essa margem voltada para a fossa da axila é a margem axilar. A margem oposta, olha, é a margem vertebral. A margem oposta eu chamei para vocês, ó, de medial, né? Eu fui aí na terminologia corrente, né, atual. Então, aqui a margem medial, com seus dois aspectos, a margem lateral, tá? Bom, na margem lateral, né, aqui a mesma coisa, né, a margem lateral, nós vamos encontrar aproximadamente aqui no seu terço médio, né, médio distal, né, considerando aqui a parte superior, né, em cabeça da escápula, enfim, e aqui o ângulo inferior, no sentido do ângulo inferior, mais distal, um sulco, né, denominado de sulco para os vasos circunflexos da escápula, tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas numa imagem como essa aqui, sim, olha,
eu consigo observar um pouco, né, um pouquinho desse entalhe, aqui não é, mas aqui não está tão evidente, não, olha, nesse aspecto mais, nesse aspecto anterior, né, eu consigo evidenciar um pouquinho, olha, um sulco chamado de sulco para os vasos circunflexos da escápula. Vocês vão observar que na vasculatura, né, de axila, nós temos aí uma artéria conhecida como artéria subescapular, tem a artéria axilar, né, essa artéria axilar, ela lança uma série de ramos, circunflexos anterior do úmero, posterior, né, vai dar a artéria subescapular, enfim, a tóraco dorsal, e um desses ramos, né, vai estar fazendo esse movimento aqui, olha, de anterior para posterior, né, fazendo uma circunflexão na margem lateral da escápula. Então, o sulco presente nessa margem, aqui não está tão preciso, tá? É o sulco para os vasos circunflexos da escápula, tá? Ele vai correr do aspecto anterior, que é esse daqui, para o aspecto posterior, onde fará com a artéria supraescapular uma anastomose, né? Muito importante aí para o dorso, né? Principalmente ao nível aí das estruturas escapulares, tá? Bem, além disso, a margem lateral, olha, então toda a extensão dela, né? Que a gente pode estar observando aqui, a mesma coisa aqui, ó, está relacionada a músculos redondos, da seguinte maneira: a margem lateral mais superiormente ao músculo redondo menor, mais inferiormente ao músculo redondo maior, redondo menor e redondo maior. E esses músculos, né, eles vão fazer parte de um outro grupamento. Não é tóraco apendicular anterior, não é tóraco apendicular anterior ou posterior, é um grupamento conhecido como escapulomeral. Ou seja, os músculos vão partir da escápula e vão até um número, né, esses músculos redondos, menor e maior. Vocês terem uma ideia, o redondo menor, que aqui vai ser a origem dele, vai até, né, o redondo menor vai até a base do tubérculo maior. E o redondo maior vai até a crista do tubérculo menor, né? Então, eles têm uma fixação, a gente vai ver depois em número, né? Especificamente em partes lá do osso húmero. Só que são origens aqui, né? Enquanto os romboides, olha bem, romboide menor e romboide maior, né, na margem medial no aspecto dorsal, vão chegar aí por inserções, né? Vão fazer inserções, que são as inserções distais, né? Ou os pontos móveis. Os redondos não. Os redondos vão partir da escápula, né? E vão até o úmero, porque o contingente dele é outro, né? O contingente muscular, o grupo muscular. Esse grupo, ele é escapulomeral. Parte da escápula vai ter úmero, né? São 6 no total. Vocês vão ver todos comigo depois, formando o chamado manguito rotador. Aí nós vamos ter 2, né? Desse conjunto, né? 6 músculos. Bem, aí nós vamos ter origens, né? Então, a origem do redondo menor, nesse ponto aqui aproximadamente, e o maior, um pouquinho abaixo aqui, junto do sulco para os vasos circunflexos da escápula, tá? Mais superiormente na margem lateral, olha a margem lateral, né? De ângulo a ângulo também, porque o ângulo lateral, ele é controverso, mas a gente indica ao nível da cabeça da escápula, a cabeça, daqui a pouco eu mostro para vocês, né? Está relacionada lá ao limbo, né, da cavidade glenoide, ou fossa glenoide, onde se articulará com o úmero na articulação escapulomeral ou na articulação glenomeral, né? De qualquer forma, segue aquilo que eu falei, né? Que as margens vêm né, são formadas, no caso da escápula, de ângulo a ângulo, né? De ângulo lateral a ângulo inferior da escápula. Só que superiormente, ó, ou mais proximamente aqui na margem lateral, existe uma tuberosidade, né? Então, repare que essa pequena elevação aqui eu consigo observar um pouco melhor, ó, nessa vista anterior, né? Essa tuberosidade, esse pequeno tubérculo, né? Então, na verdade, a estrutura normalmente se desenvolve mais em tubérculo. Tuberosidade, aqui ela está mais tuberosa que um tubérculo, tá? Mas o registro é tubérculo infraglenoidal. Então, repare que eu estou tocando aqui, ó, né, sinalizando o tubérculo infraglenoidal de um lado, né, de uma vista, né, numa vista, e em outra vista, na vista dorsal e na vista anterior, né, ou ventral. O tubérculo infraglenoidal, né, vai servir de origem a uma parte do músculo tríceps do braço, né, a chamada cabeça longa do tríceps braquial. Então, vocês vão tomar isso aqui como ponto de origem da cabeça longa do músculo tríceps do braço. Uma estrutura muscular muito robusta, tem 3 cabeças, por isso é tríceps, né? Tem a cabeça medial, a cabeça lateral e a cabeça longa. E a cabeça longa parte desse tubérculo, né? Chamado de tubérculo infraglenoidal, tá? Isso tudo a margem lateral. Então, o que nós temos na margem lateral? Sulco dos vasos circunflexos, origem do redondo maior, origem do redondo menor e tubérculo infraglenoidal.
cada coisa com a sua função, e você tem que saber bem disso, né? Bem, repare que aqui eu alcanço, né, de voltar nessa figura aqui, ó, olha a margem lateral, olha o tubérculo infraglenoidal, ponto de origem do redondo menor, para baixo do redondo maior, né, nesse ponto aqui, e aproximadamente essa altura que estou tocando aqui com o cursor, sulco dos vasos circunflexos da escápula, tá? Então, mais acima, olha, né, ou superiormente, a cabeça da escápula, essa é a cabeça. Aqui é um úmero, né, com colo cirúrgico, colo anatômico, a cabeça do úmero, os tubérculos, assim por diante. Mas a estrutura que eu estou mostrando aqui, né, que tem um centro deprimido, a gente vai chamar de cabeça da escápula. A cabeça da escápula possui um colo. Olha aqui o colo da escápula. Isso aqui deprimido é o colo no aspecto anterior. Aqui deprimido é o colo no aspecto posterior. Este colo da escápula, no aspecto anterior e no aspecto posterior, né, vai servir para a fixação da cápsula da articulação escapulomeral, ou da articulação glenomeral, ou simplesmente da articulação do ombro, né? É nessa cápsula, né, que eu vou identificar alguns ligamentos, como ligamento, por exemplo, coracomeral, e ligamentos glenumerais, glenumeral superior, glenumeral médio e glenumeral inferior, né? Então, tudo isso no colo da escápula até o colo do úmero. E dos colos do úmero é o colo anatômico, que é esse aqui, ó. Porque a gente tem um colo aqui para baixo, né? Que vai ser chamado, por outra função, vou falar com vocês ainda, chamado de colo cirúrgico, né? O que eu estou me referindo vai ser o colo anatômico. Bem, e na cabeça, né, propriamente dita, uma cavidade, que eu estou verificando, né, com pouco destaque, porque a cabeça do úmero está em contato com a cabeça da escápula, na depressão, né, que é uma cavidade chamada de glenoide ou glenoidal, que é a mesma coisa que fossa glenoide ou fossa glenoidal, né? Então, aqui, olha, nessa vista de perfil, né, aqui onde temos aqui elementos laterais, olha aqui a cavidade glenoide, o glenoidal fossa, né? O tubérculo infraglenoidal, esse aqui, olha. E aqui contornando, né, por fora, a parte deprimida, não a parte elevada aqui, né? Mas a parte deprimida, colo e escápula. Função da cavidade glenoide, olha aqui o colo aqui, tá? Função da cavidade glenoide, receber, que é uma depressão na cabeça da escápula, receber a cabeça do úmero, para constituir aí, né, a parte óssea da articulação escapulomeral, glenomeral ou articulação do ombro. Agora, essa cavidade, né, que tem um aspecto elíptico, né, o elipsoide, tem um contorno aqui, olha, né, repare que tem esse contorno bem, né, bem marcante, ou essa borda, essa margem bem marcante, que a gente vai chamar de lábio, né, lábio glenoide, ou lábio glenoidal, um lábio ósseo. E esse lábio glenoide, ou lábio glenoidal, vai receber aquela estrutura, uma das estruturas de congruência, né, que eu citei para vocês, lá no sistema articular, né, aquela generalidade de sistema articular, que é a orla glenoide, né? Nós temos os dispositivos do tipo disco, nós temos os meniscos, né? E nós temos as orlas, né? Então, o elemento que vai vir para cá, olha, causando mais expulsividade à articulação, porque ela tem que ter, né, mais graus de deslocamento. A gente vai ver na parte, com recobrimento mole, com os tecidos moles, vai ser uma estrutura chamada de orla, a orla glenoidal, tá? E ela vai presa no lábio glenoide. O lábio é ósseo, a orla, ela é fibrocartilaginosa. É uma estrutura de congruência. Fora isso, eu apontei para vocês na margem lateral, né, o tubérculo infraglenoidal, que é importante porque ele se origina, né, a cabeça longa do músculo tríceps do braço, no tubérculo supraglenoidal, olha, que é, vamos colocar assim, diametralmente oposto, olha, tá do outro lado aqui, na parte de cima, essa pequena pontinha que vocês estão vendo, vai permitir a origem da cabeça longa do músculo bíceps do braço. Enquanto o bíceps se origina aqui, né, desse ponto alto, o tríceps se origina daqui, ó. Então, a origem da cabeça longa do bíceps, tubérculo supraglenoidal, a origem da cabeça longa do tríceps, tubérculo infraglenoidal, né? Margem lateral, o restante da margem, a cabeça da escápula, o lábio, cabeça da escápula, né? O lábio glenoidal, né? A cavidade glenoide ou fossa glenoide. Agora, no osso do quadril, que é um osso correspondente à escápula, né?
em termos de localização de posição, porque são estruturas de cinturas, só que quadril é cintura inferior, cavidade é uma coisa, fossa é outra. Tanto que na região, a gente vai ter a cavidade acetabular e a fossa acetabular, como uma estrutura distinta da cavidade. Distinta. Aqui na escápula, não. É a mesma coisa, são palavras sinônimas. Se eu optar, né, por cavidade, está certo. Se eu fizer opção por fossa, dá na mesma, está certo. Cavidade glenoide, fossa glenoide, tá? Essa é a margem lateral com a cabeça, né, os elementos da cabeça. Olha aqui a margem superior, no aspecto dorsal. Olha aqui a margem superior, no aspecto ventral. Essa margem, né, que vai de ângulo a ângulo também, ó, né? Como eu falei, as margens têm essa característica, né? De ângulo superior a ângulo lateral, a margem superior, está associada aqui a uma estrutura só, né? A origem do músculo homoioide, né? Eu havia comentado que é um músculo, né? Vocês vão ver depois, isso no pescoço, né? Lá no terceiro período, em cabeça e pescoço. É um músculo infreoide que corre do ocioide, que é o osso aqui no assoalho da cavidade bucal, chamado ocioide, e segue em alça, tem dois ventres, né, uma parte intermediária, segue em alça até a margem superior da escápula, ou da margem superior da escápula até o ocioide, né? Então, a gente vai ter um ponto fixo para ele aqui, e a inserção dele vai ser no osso ióide. Como é que é chamado o músculo? Músculo homoioide, né? Escrito com O-M-O, depois o H de ióide, né? Na palavra ióide, tudo junto. Músculo homoioide, vocês vão ver também no roteiro, vocês vão ver isso aí nos livros, né? Para seguir direitinho como que se escreve o nome. Bem, na margem superior também existe uma incisura, olha aqui, ó, chamada de incisura da escápula, né? A palavra incisura é relativa a uma coisa cortada, né? Uma estrutura, uma região cortada em forma de C-O-U, né? Incisura. A incisura da escápula está relacionada ao ligamento, que a gente vai ver em breve, conhecido como ligamento transverso superior da escápula. Então, na incisura, o ligamento transverso superior, ele fica por cima, na incisura, tá? E relacionado ao ligamento e à própria incisura, né? Os vasos supraescapulares e nervo supraescapular. Então, a gente vai observar, junto à incisura e ligamento transverso superior da escápula, essas estruturas que eu citei. Artéria supraescapular, veia supraescapular e o nervo supraescapular, né? Inclusive, o nervo supraescapular vem lá do tronco superior do plexo braquial, tá? E essa artéria supraescapular vem lá da artéria subclávia, né? Da segunda, terceira porção, né? De um tronco chamado tronco tirocervical, né? Que chega aqui do pescoço para cá, né? Vem como artéria supraescapular. Importante para suprimento aqui na região de cintura superior, né? E musculatura aqui posterior de escápula. E também é ela que fará a anastomose, né? Com a artéria circunflexa escápula, que é ramo da artéria subescapular, que passa aqui pelo suco dos vasos circunflexos da escápula, né? Então, toda estrutura óssea que eu disser aqui tem uma função, vocês vão ter que guardar a função também, tá? Bem, a margem superior, né, que tem essa incisura, chamada incisura de escápula, ao nível da qual vai o ligamento transverso superior da escápula, junto dos vasos supraescapulares e nervo subescapular, está na base de um processo chamado processo coracoide. Aqui eu vejo um pedacinho dele, aqui eu vejo, olha, a grande parte do processo coracoide, e nessa vista aqui lateral, né, de perfil, olha aqui o processo coracoide, né? Coracoide significa que tem a forma de um bico de corvo, o pássaro corvo, tá? Então, em forma de bico de corvo, processo coracoide. Bem, o processo coracoide, ele tem uma base, né, que é esse ponto aqui de fixação no osso escápula, né, é uma estrutura que parte da escápula, lógico, mas tem uma base, né, um ponto de fixação, e tem um ponto livre, né, que seria um ápice aqui, ó, então, exatamente nesse ponto. Bem, mas de qualquer forma, o processo coracoide está associado a uma série de ligamentos, né, e também de músculos. Quais são os músculos relacionados aqui ao processo coracoide, né? Músculo, vamos citar todos aí, né? Origem da cabeça curta do músculo bíceps do braço, a cabeça longa do bíceps vem do tubérculo supraglenoidal, e a cabeça curta do processo coracoide, né? Então, a origem da cabeça curta do músculo bíceps do braço, bíceps braquial, né? Vai estar originando também um músculo chamado coracobraquial, alguns chamam de coraco humeral, não tem nenhum problema, é questão de tradução.
o córaco braquial, tá? E também, bom, aí vai ser a inserção do músculo peitoral menor. Então, a gente vai ter cabeça curta do músculo bíceps do braço, né? Origem do músculo córaco braquial e inserção do músculo peitoral menor. Então, é bíceps do braço, córaco braquial, bíceps, né, via cabeça curta, córaco braquial e peitoral menor. O peitoral menor vai estar em inserção, né, quando eu faço esse movimento aqui, né, de protração dos ombros, tá? Mas se o peitoral ele for utilizado como músculo da respiração forçada, como vou falar com vocês ainda no futuro, na região tóraco-apendicular anterior, né, a gente vai mudar a origem de inserção. Aí passa a ser o ponto fixo dele e as inserções nas costelas de números 3, 4 e 5, para permitir o quê? Ventilação forçada. É um músculo, né, acessório da respiração, o peitoral menor. Mas ele é o tórax apendicular anterior e age também, né, no sentido da protração. Então, mas qual que é a escolha aqui, a principal, né? É como inserção do músculo peitoral menor, né? Porque é o ponto móvel que vai deslocar a escápula para diante e, por conseguinte, o ombro todo, nesse movimento que eu falei com vocês, né? Que é de movimento de protração, tá? Bem, além desses músculos, né, o processo coracoide está associado a ligamentos. Quais ligamentos? Um que parte do processo coracoide até o húmero, ligamento coracomeral. Um que vai partir do processo coracoide até a clavícula, é o ligamento córaco-clavicular, que tem aquelas duas partes, ó, a parte conoide e a parte trapezoide. Onde que vai a parte conoide? Tubeconoide. E a parte trapezoide? Linha trapezoide, que tem lá, né, os tubeconoide, linha trapezoide na clavícula, na face inferior e na extremidade acromial dela, tá? Outro ligamento, o ligamento coracoacromial. Então, tem coracomeral, córaco-clavicular, porção conoide, porção trapezoide, e córaco-acromial, córaco-acromial, né? Então, nós temos três grandes ligamentos, fora os músculos, cabeça curta do bíceps do braço, peitoral menor e músculo córaco-braquial, o córaco-meral, né? Que é outra denominação também para esse mesmo músculo. Isso associado ao quê? Ao processo coracoide, né? Que eu estou verificando nessa vista, né? Nessa projeção aqui. Aproveitando essa vista, né? Aqui central, né? Nesse desenho aqui, nessa fotografia, repare que essa face aqui, olha, que é a face ventral, ou face costal. Por que face costal? Não porque está nas costas, porque também é errado eu denominar costas o dorso, né? Porque costas é relativo à costela, e eu tenho muito mais, né, estrutura costal à frente, ou de costela, do que atrás, tá? Então, essa região posterior, né, e aí torácica, que eu estou me fazendo referência aqui, e junto aí da escápula, é preferível chamá-la de dorso a costas. Apesar, por exemplo, no espanhol, no castelhano, o pessoal denominar essa região como costas, tá? Mas não é muito interessante, né? Do ponto de vista, inclusive, histórico, né? E também de construção do termo e tudo mais. Etimologicamente também não é adequado, né? Mas depende muito da língua, né? E essa região aí seria preferível dorso a costas. De qualquer maneira, por que essa face aqui é chamada de costal? Não porque ela está no dorso, né? Porque ela está voltada para frente, junto às costelas, para gerar depois ali uma cisarcose, ou sinsarcose, conhecida como escápula torácica, né? Que a partir da escápula vai ter o tórax ao nível das costelas, mediada pelo músculo serrátil anterior, né? Então, isso aí tem que ficar mais firme com vocês, né? Para que vocês, né, adequem o nome, né, à região, às estruturas, assim por diante. Bem, essa face, que é a face ventral, face anterior, face costal, relativa às costelas, desenvolve uma grande fossa. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, olha, é a fossa subescapular, né? A função da fossa subescapular é originar um músculo de mesmo nome, né? Ou seja, homônimo, o músculo subescapular. É um músculo escapulomeral, a gente vai ver, notá-lo, né? Inserindo lá no tubérculo menor, né, do húmero, é um músculo adutor, e é um músculo rotador medial de membro superior, a gente vai ver isso direitinho também, tá? Mas ele parte dessa fossa aqui, olha, que tem o mesmo nome dele, né? A fossa subescapular,
músculo subescapular, origem do músculo subescapular, né? Bem, no aspecto posterior, né, que vocês estão vendo aqui, ou dorsal, aqui é costal, anterior ou ventral, repare que a área aqui, a grande face, ela é dividida de forma muito desigual. Fica uma pequena fossa localizada superiormente à espinha da escápula e uma grande fossa localizada inferiormente à espinha da escápula. Que fossa é essa que eu tenho aqui, olha? Está acima da espinha. É a fossa supraespinal. É a fossa de origem do músculo supraespinal. A gente vai ver que vai ter o ápice do tubérculo maior do úmero. É o músculo abdutor até 15 graus, né? E duplo rotador. Ele é rotador medial, rotador lateral, tá? Abaixo da espinha da escápula, a fossa infraespinal. Também vai vir aí, vai partir daí um músculo escapulomeral, né, do grupo escapulomeral, chamado de infraespinal, né, até a porção média do tubérculo maior dorsalmente. É o músculo rotador externo, rotador lateral, além de edutor. Né, a gente vai ver direitinho essas formações todas aí. Mas olha aqui, a estrutura óssea, né? Como é que eu chamo essa fossa? Infraespinal. Qual é a função dela? Originar o músculo infraespinal. E a outra fossa aqui oposta, né? Acima da espinha, supraespinal. Função, originar, de origem, né? Permitir a origem do músculo supraespinal. Quem que separa uma fossa de outra? A espinha da escápula. Aquela mesma que eu falei, olha, que ao nível da margem medial da escápula, dorsalmente, separa as áreas de inserção dos músculos romboide menor e romboide maior, tá? Agora, repare que a espinha da escápula desenvolve um acrômio, que é essa estrutura aqui meio que quadrangular. Esse aqui é o acrômio. O acrômio é aquele que tem uma face articular para a clavícula, porque a clavícula tem uma face articular para o acrômio. Vai ficar assim, olha, face articular acromial da clavícula com face clavicular do acrômio vão se juntar, gerando, com cápsula, ligamento e tudo mais, a gente vai ver, gerando articulação acrômio-clavicular, que é uma articulação simples, incompleta, plana e deslizante, que é a classificação dela, tá? Então, repare que tem aí acrômio, espinha, né? E o acrômio é um destaque da espinha da escápula. Agora, a espinha da escápula tem a margem superior da espinha da escápula e a margem inferior da espinha da escápula, né? Função da margem superior da espinha da escápula, mesma função do terço acromial e face superior da clavícula, inserir o músculo trapézio. Então, o músculo trapézio vai se inserir, que é a inserção distal, né, o cauda dele, o ponto móvel, na margem superior da espinha da escápula, acrômio, vai atravessar a articulação acrômio-clavicular e vai chegar na clavícula. Em que ponto da clavícula? Na extremidade acromial, na face superior da clavícula, tá? A margem inferior da escápula, repara aqui, ó, que chega até o ângulo do acrômio, essa pequena ponta, ou projeção, é o ângulo acromial. Se continua também aqui no acrômio, ó, nessa margem mais externa dele, como ponto de origem do músculo deltoide. Lembrando na clavícula que o deltoide se origina da margem anterior, né, do terço acromial, que é côncavo, onde por vezes pode desenvolver um pequeno tubérculo, tuberosidade, para o deltoide, né, e segue para cá, olha, segue, né, via articulação acrômio-clavicular, acrômio, passa pelo ângulo do acrômio, seguindo pela margem inferior da espinha da escápula. O deltoide nós vamos trabalhar, né, em breve, isso aí, é um músculo escapulomeral. Ele flete, ou seja, flexiona o membro superior, ele aduz, ou seja, faz abdução a partir de 15 graus, e ele estende, ou seja, faz a extensão do membro superior, né? Mas ele tem todas essas origens que eu citei aqui, no caso aqui da escápula, né, espinha e acrômio, essa parte inferior da espinha, passando pelo ângulo do acrômio, chegando até o acrômio, né? Então, isso aí é a área de músculo deltoide. Bem, então, isso tudo que eu falei com vocês é da escápula, tá? Então, olhando assim, até parece que tem muita coisa, mas não, tá, pessoal? Tem ossos até mais complexos, né? Como, por exemplo, quadril, osso temporal, e assim por diante, né? Esses vão acostumando, evidentemente, né? Com esse aparato todo, com o tempo. Agora, tem que saber o nome né, do elemento ósseo e saber as funções, né? Então, pegando, por exemplo, o processo Coracoide, ó, tem que saber 3 ligamentos são associados aqui, né? O ligamento córeo-clavicular, o ligamento córeo-acromial, o ligamento córeo-comeral, né? Tem que saber dos músculos, peitoral menor, cabeça curta do bíceps do braço, o coracomeral, né? O córaco-braquial, né? O peitoral menor também. Então, é assim por diante, né? Ou espinha da escápula, margem superior trapézio, margem inferior deltoide. Mas, olha bem, é a inserção do trapézio, é a origem deltoide, né? Porque assim vai ser requerido na anatomia topográfica, né? Quando estiver com vocês,
nas peças aqui, né, mostrando as peças dissecadas, os elementos, né, discutindo aí músculo, nervo, vasos e assim por diante, tá bom? Bem, então, esses elementos ósseos, né, que eu citei para vocês aqui, trabalhei, são os da escápula, né? Vocês vão encontrar naquele roteiro que eu mandei há uns 2 dias, né? Acho que 2 dias aproximadamente, da postagem desse vídeo aqui, vão ser 2 dias, onde nós temos ali elementos, o roteiro, né, de ossos do membro superior, tá? E aí vai servir como um guia muito bom para essa aula aqui, assíncrona, né, de partes ósseas. Bem, próximo osso vai ser o osso húmero, tá? O osso do braço. Repare que já é um osso longo, até porque também, eles vão pegar, isso quando estiver na prática, né? Eles vão pegar esses ossos, vão ver que tem um canal no interior dele, o canal medular, né? Ele apresenta, né, uma epífise proximal, uma epífise distal e o corpo, que é a diáfise, né? Aqui já é de um indivíduo adulto, né, já teve o crescimento estabelecido, não tem mais aquele espaço epifisário, com cartilagem de crescimento, né, cartilagem epifisal ou epifisária, tá? Então já está estabelecido aqui. Essa vista que vocês estão observando é a vista anterior, né? Aqui é a medial e esta é a posterior. Vamos primeiro trabalhar no osso húmero, de proximal para distal, a vista anterior. Primeira coisa, cabeça do húmero, né? Então, repare que nós temos a cabeça que tem um aspecto aqui de uma meia esfera, né? A cabeça, por exemplo, do fêmur é quase que uma esfera, mais de 3/4 de uma esfera. Aqui é praticamente meia esfera. Por isso que a articulação vai ser esférica, aqui do ombro, né? A gente vai ver depois, esferoide, né? Ou cotílica, ou bola soquete, né, que os norte-americanos usam mais. A superfície lisa na cabeça, que vocês estão observando aqui, né, vai servir para fixar a cartilagem alina, a cartilagem de superfície, né, e vai ter a proximidade lá com a fossa ou cavidade glenoide ou glenoidal, estabelecendo as 2 estruturas ósseas aí do ombro, né, ou da articulação do ombro. Contornando a cabeça, vai um colo, um dos colos, são 2 aqui. O colo anatômico, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Eu estou tangenciando aqui com o cursor. Aqui também é a mesma coisa, né? Uma vista inferior, uma vista medial, e aqui no aspecto posterior. Por que é importante entender isso como colo? Porque aqui, nesses colos, né, do colo da escápula, até esse colo aqui, que é o colo anatômico do húmero, segue uma estrutura chamada de cápsula da articulação do ombro. Aquele elemento que eu falei com vocês lá na introdução, né? Ou melhor, na generalidade de articulações, que tem uma parte fibrosa externa e uma parte sinovial interna, que é produtora de líquido sinovial, que é a parte fibrosa, né, relacionada a ligamentos, como ligamento córico-humeral, ligamentos glenohumerais superior, médio e inferior, né, que são os ligamentos da cápsula, né, associados a esta articulação, tá? Bem, seguindo aí, partindo, né, desse colo, que é o colo anatômico do húmero, notem aqui no aspecto anterior, 2 tubérculos, o lateral aqui, que é o tubérculo maior do húmero, aqui é o aspecto lateral, tá? Aqui, gente, é o aspecto medial, a cabeça é medial, né? Está contactando lá o osso, o escápula, que entre os dois é o osso medial, né? Só que a cabeça da escápula está voltada para a lateral e a cabeça do húmero está voltada para a medial, né? Para ter esse encontro, né, das 2 estruturas, estabelecendo aí a articulação escapulohumeral, glenohumeral, articulação do ombro, tá? E aqui eu verifico 2 tubérculos no aspecto anterior, né? Aqui um dos tubérculos no aspecto medial, tubérculo menor, né? E aqui no aspecto posterior apenas um dos tubérculos, o tubérculo maior, né? Função do tubérculo maior do húmero, função, inserir os músculos supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, inserir. E essa sequência é de cima para baixo, né? Então, olha aqui, aqui eu vou ter o músculo supraespinhal, né? E no aspecto posterior, nessa pequena área aqui, olha, o infraespinhal e aqui o redondo menor. Então, vai ser supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. E essa inserção é de superior para inferior, como eu falei, né? Até a base do tubérculo tem uma forma meio piramidal no aspecto posterior. Por isso que eu falei do supraespinhal aqui, ó, no tubérculo maior, e já corri, né? Para a vista posterior, para falar das outras inserções, né? Ainda no tubérculo maior, que é do infraespinhal e redondo menor, tá? Então, o tubérculo maior tem essa característica. E essa função, essa importância. O tubérculo menor, ele vai permitir a inserção do músculo subescapular. A inserção do músculo subescapular. Aquele que vem da fossa subescapular, né, que está localizada na face costal, né, face anterior, face ventral da escápula, lá é a origem, aqui é a inserção,
e é um músculo escapulohumeral, da mesma maneira que os músculos supraespinhal, infraespinhal, que até nesse ponto aqui, o redondo menor, tá? Então, é simples. Tubérculo maior, tubérculo menor, na parte epifisária proximal do úmero, com as suas respectivas funções, né? Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, respectivamente, esses três primeiros para o tubérculo maior e esse último para o tubérculo menor. Entre os tubérculos maior e menor do úmero, que no aspecto anterior, né, que estou observando, existe um sulco, e vem até mais ou menos que no terço médio dele, ou iniciando o terço médio do úmero, né, que é o chamado sulco intertubercular. Esse sulco intertubercular vai permitir a passagem da cabeça longa do músculo bíceps do braço. De onde que vem a cabeça longa do bíceps? Tubérculo supraglenoidal, tá? E aí, esse tendão da cabeça longa, mantido por um ligamento chamado ligamento transverso do úmero, a gente vai ver um ligamento pequenininho, que vai de tubérculo a tubérculo, né? Então, o sulco serve ali como uma espécie de goteira, ou de polia, a passagem do tendão da cabeça longa do músculo bíceps do braço. Essa é a função. Outra função do sulco intertubercular, fixar, né, ou inserir o músculo grande dorsal, o latíssimo do dorso. Ele vai se inserir bem aqui, mais abaixo, no sulco. Ele começa a inserção na crista do tubérculo menor, mas termina no sulco. Porque a crista do tubérculo menor, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né, uma outra estrutura aqui, ela tem uma função assim, a função principal, né, é inserir o redondo maior, o músculo redondo maior que vem lá da margem lateral da escápula, né, do limite inferior da margem lateral da escápula. Então, olha bem, olha o sulco intertubercular para a cabeça longa do músculo bíceps do braço, para o grande dorsal, né, onde vai ser a inserção do grande dorsal, a cabeça longa do bíceps, apenas passagem, porque vem do tubérculo supraglenoidal, tá? Agora, desses tubérculos, maior e menor do úmero, correm cristas. Olha aqui a crista do tubérculo maior, até mais ou menos esse ponto aqui, e olha aqui a crista do tubérculo menor, um pouco mais alta neste osso, nesse ponto aqui, né? Porque depende muito do indivíduo, né? Tem uns que tem uma crista maior, outras cristas menores. Aqui a crista é meio, não é tão evidente assim, né? Tão forte, não. Essas cristas têm funções específicas, tá? A crista do tubérculo maior, ela é relacionada, a importância dela é a inserção do músculo peitoral maior. O peitoral tem muitas origens, clavícula, costelas, externo, bainha do reto, né? Então, tem uma parte dele que vem do abdômen, né? Do rebordo costal e folheto anterior da bainha do reto abdominal, mas tem uma inserção específica nesse ponto aqui, nessa crista, olha, né? Que aqui, no osso úmero, que é na crista do tubérculo maior, inserção para o músculo redondo maior. A crista do tubérculo menor, olha, o tubérculo menor é a crista do tubérculo menor, é a inserção para o músculo redondo maior. Enquanto o redondo menor está na base do tubérculo maior, né? Então, menor no maior, redondo menor na base do tubérculo maior, o redondo maior está na crista do tubérculo menor, tá? O redondo maior vem de onde? Vem lá da margem lateral da escápula, junto aos vasos circunflexos da escápula, né? Margem lateral, margem axilar, e se insere nessa crista aqui, tá? E dessa crista para o sulco, o grande dorsal, né? O latíssimo do dorso, como havia comentado com vocês. Bem, aí já estou chegando aqui na vista anterior, numa tuberosidade. Essa tuberosidade, para a gente encontrar bem aqui, ó, aspecto lateral, aspecto medial, vista anterior do osso, né, do osso úmero. Então, no terço médio, desenvolve aqui, anterolateralmente, né, uma tuberosidade, chamada tuberosidade deltoidea. Então, aquele músculo tem uma origem na clavícula, né, na margem anterior, na extremidade acromial, do acrômio e da margem inferior da espinha da escápula, que é o músculo deltoide, se insere nesse ponto aqui, ó, na tuberosidade deltoide. É a partir dele que o deltoide vai ajudar, né, o membro superior na execução de movimento de flexão, de abdução e de extensão, tá? Bem, ainda no aspecto anterior, né, repare que aqui o osso, a gente vai ver aqui, principalmente na vista, né, de perfil, ele é cilíndrico e vai sofrendo esse achatamento aqui, olha, antero-posterior, póstero-anterior. Aqui não dá para ver muito bem o achatamento não, né? Mas aqui eu consigo observar, olha, uma ampla área, né, a partir aqui do número 8, aqui no corpo do úmero, nesse aspecto anterior e da sua parte média para distal, né, que não tem aqui nenhuma tuberosidade, nada assim tão, né, para celebrar em termos de estrutura óssea, não, tá? Mas essa área aqui é de origem do músculo braquial. Então, aqui a gente vai notar a área de origem do músculo braquial.
E esse músculo a gente vai ver depois, ele vai lá para a tuberosidade da una, para o antebraço. A gente vai ver em breve isso, tá? A inserção dele. Mas repare que à medida que esse osso deixa de ser cilíndrico no corpo e passa a ser achatado, olha, onde eu verifico o achatamento aqui no sentido anteroposterior, postero-anterior, tá? Ele desenvolve cristas. Repare essa crista aqui, olha, supraepicondilar lateral, alguns chamam até de supracondilar, né? Eu prefiro supraepicondilar a supracondilar, Olha aqui a outra crista, olha, supraepicondilar medial. A supraepicondilar lateral e a supraepicondilar medial, tá? Função da crista supraepicondilar lateral. Por que eu sei que é lateral? Porque que esse plano aqui, nessa vista aqui, ó, tem um tubérculo maior, é oposto à cabeça do húmero, olha, que está voltado para medial, né, para fazer a articulação do ombro, escapulomeral, glenomeral. Então, aqui são os elementos mediais, aqui vão ser os elementos o quê? Laterais. A crista supraepicondilar lateral, ela está envolvida, relacionada à origem do músculo braquiorradial. É o músculo que parte aqui da crista supraepicondilar lateral e vai se inserir na base do processo estiloide do rádio. A gente vai ver esse músculo aí no conteúdo posterior de antebraço. Ele nasce no braço, mas é do conteúdo posterior do antebraço, né? Ele é chamado de braquiorradial. A origem dele, crista supraepicondilar lateral, aqui no número 9, né? A crista oposta, olha, a crista supraepicondilar medial, aqui no número 16, ela vai apresentar vai apresentar outras funções, né? Para as origens dos músculos pronador redondo, extensor radial longo do carpo, o pronador redondo, não, desculpe, pessoal, aqui vai ser apenas o pronador redondo, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho a fita aqui. Crista supraepicondilar medial, tá? Origem do músculo pronador redondo. Então, deixa só dessa maneira. A origem do músculo pronador redondo, a gente vai chamar essa origem aí de cabeça humeral do pronador redondo, porque vai haver aí uma parte epicondilar também, vou mostrar para vocês, tendão comum dos flexores, né? Do pronador redondo, e vai haver também uma parte ulnar desse músculo, tá? Então, vou corrigir aqui, olha. Crista supraepicondilar medial, origem, né, do músculo pronador redondo, tá? Então, de um lado. Do outro lado, eu vou ter o bráquio radial e de cá o pronador redondo, né? Origem do músculo pronador redondo. Essas cristas supraepicondilares, elas vão dar em epicôndilos, tá? Olha aqui o epicôndilo lateral e esse bem projetado aqui, olha, o epicôndilo medial. Desses epicôndilos lateral e medial vão partir estruturas tendinosas comuns, né, que a gente vai chamar de tendão, ou tendões, né, extensor supinatório e flexipronadores. Então, aqui eu vou ter um tendão, olha, de músculo extensor e de supinador, né, para supinação, enquanto no epicôndilo medial, o tendão comum aqui vai estar relacionado a músculos flexi, ou seja, músculos relacionados à flexão, né, mas também a pronação, como é o caso também do pronador redondo, que tem uma origem na crista supraepicondilar medial, mas se estende um pouquinho também aqui para o epicôndilo medial, via tendão comum dos flexores, e no epicôndilo lateral dos músculos extensores, tá? E aí, onde eu falei com vocês aqui no número 9, né, que é um músculo braquiorradial, em seguida, junto ao tendão comum dos flexores, ou seja, no limite entre epicôndilo lateral e crista supraepicondilar lateral, a gente vai ter músculos extensores, como, por exemplo, extensor do dedo mínimo, extensor dos dedos, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, né? Extensor ulnar do carpo, extensor radial longo, extensor radial curto, extensor ulnar do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, uma parte do músculo supinador. Então, eles estão relacionados, né, na interface aqui, olha, entre crista supraepicondilar lateral e epicôndilo lateral. Então, número 11, epicôndilo lateral, tá? Número 16, crista supraepicondilar medial, e qual que é o músculo que é relacionado? Pronador redondo. Aí, essa crista, como ela é supraepicondilar, ela chega até o epicôndilo, né? Que ela é supraepicondilar, uma hora vai chegar no epicôndilo, a parte mais baixa dela. E o epicôndilo aqui é o quê? O epicôndilo medial, né? Tendão comum dos flexores. E quais são as estruturas que surgem daí? Eu falei que é tendão comum dos flexores, flexopronadores, né, que é um grupo que nós temos aí,
Mas nós temos, além de pronador redondo, né, que está um pouquinho acima também na crista supraepicondilar, flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo, palmar longo, às vezes o flexor profundo e o flexor superficial dos dedos, né, tem uma cabeça um pouco mais alta, formando inclusive a cabeça Gantzer no flexor profundo dos dedos, né, que é uma variante muscular, tá? Então, o epicôndilo medial, flexi pronadores, epicôndilo lateral, extenso supinadores, né? E tem as cristas, cada crista aí, respectivamente, chega num deles, né? A crista supraepicondilar medial e a crista supraepicondilar lateral. Bem, mais distalmente ainda, eu tenho o côndilo, tá? Então, essa área que eu estou tocando aqui, ó, né, no aspecto anterior, é o côndilo do úmero, porque isso aqui são epicôndilos, estão acima dos côndilos, né? E as cristas supra, né, estão mais acima ainda, supraepicondilares, medial e lateral, tá? O côndilo apresenta as seguintes partes, né? Eu tenho os seguintes elementos: capítulo, né, que é posicionado lateralmente, uma área bem polida, e acima do capítulo, a fossa radial, que é essa fossa aqui no número 10, tá? Ó, aqui no número 10. Nós verificamos a tróclea, né, a tróclea humeral, e acima aqui, olha, a fossa, número 17, eu acho, a fossa coronoide ou coronoidea. Olha aqui o capítulo, olha aqui a tróclea, olha aqui a fossa radial, olha aqui a fossa coronoide, cada uma com sua função. Qual é a função do capítulo? Receber a fóvea da cabeça do rádio na articulação húmero-radial, que é parte da articulação do cotovelo, tá? Então, o capítulo recebe a fóvea da cabeça do rádio. Qual é a função da tróclea humeral, que tem um aspecto meio de carretel, né? O algo cilíndrico deprimido, né? Para formar aí a principal parte, né, da articulação do cotovelo, que é classificada como gínglimo. A tróclea vai receber a incisura troclear da una. A incisura troclear da una. Então, tem essa função lá na composição do cotovelo, tá? Quando eu fletir o antebraço, fazer flexão do antebraço, a circunferência da cabeça do rádio, que vai estar aqui, né? A fóvea da cabeça vai estar aqui no capítulo, mas a circunferência na flexão vai aqui no sentido, olha, dessa fossa, a fossa radial. Enquanto o processo coronoide da una vai para essa outra fossa aqui, olha, acima da tróclea humeral, que é a fossa coronoide, ou fossa coronoidea. Mesma coisa. Então, as funções aqui são bem estabelecidas, tem que saber isso. Fossa radial, receber circunferência da cabeça do rádio, fossa coronoide, receber o processo coronoide da una. Capítulo, fóvea da cabeça do rádio, tróclea, incisura troclear da una, tá? Tem que saber bem essas atribuições aí, né? Ou essas funções. Bem, se eu pegar agora essa extremidade distal no aspecto posterior, como é que vocês estão observando aqui, ó. Olha aqui o epicôndilo medial, né? Agora aqui continua, ó, o epicôndilo medial, só que aqui a vista é posterior. Logo atrás do epicôndilo medial, ó, onde estou sinalizando aqui, existe um sulco. O sulco para o nervo ulnar. E aí vocês vão ver comigo o desenvolvimento aí de um túnel, chamado de túnel ulnar proximal, né? A gente vai ver também nessa região uma fáscia, chamada fáscia de Osborne. Tem até um trabalho que nós publicamos recentemente sobre essa fáscia de Osborne, retináculo e assim por diante. Mas assim, de forma mais simples agora, epicôndilo medial, posteriormente, a gente tem um sulco para o nervo ulnar. Então, o nervo ulnar aqui e a artéria ulnar colateral superior com a recorrente ulnar posterior vão estar juntas, né? Então, quando a gente fala aqui, olha, que é o nervo ulnar, nunca é só essa estrutura, né? Nervo, por exemplo, o sulco do nervo ulnar é o nervo ulnar acompanhada por duas artérias, as seguintes artérias: recorrente ulnar posterior e colateral ulnar superior. Colateral ulnar superior, recorrente ulnar posterior, junto ao nervo ulnar, no sulco para o nervo ulnar, que é posteriormente ao epicôndilo medial, tá? Aqui a gente continua observando, né? O epicôndilo lateral, o epicôndilo medial, tendão, né? É comum aí, flexi pronador. O epicôndilo lateral, ele é supino extensor, extenso supinador, tanto faz. Agora, repare que existe uma fossa aqui grande, ó, meio triangular, no aspecto posterior, né? Enquanto à frente, ó, são duas fossas, a fossa radial, a fossa coronoide, a radial para a circunferência cabeça do rádio, e a coronoide é para o processo coronoide da una. No aspecto posterior, quando eu faço um movimento de extensão, né, em mim ou no cadáver, no indivíduo vivo, assim por diante, né, estendo o antebraço do indivíduo, o olecrano vem parar nessa fossa aqui, olha, a chamada fossa do olecrano.
esse olecrano, que etimologicamente em forma de capacete, que é assim o nome, né? Que é da una, na extensão, se desloca para cá, olha, a fossa do olecrano, correto? Repare que eu continuo verificando, além dos epicôndios, né, as cristas supraepicondulares, ó. Repetindo aqui, olha a crista supraepicondilar, né, para o pronador redondo, a crista supraepicondilar medial para o pronador redondo. E olha que a crista supraepicondilar lateral, né, grande parte aqui é braquiorradial. Depois abaixo, né, vão vir os músculos no sentido epicondilateral. Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor, né, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor do lado do carpo, assim vai. Por fim, no aspecto posterior do húmero, de medial para lateral, ao nível aqui do número 22, ó, né? Aqui vai ter a tuberosidade deltoide, mas nesse trajeto aqui, repara que eu estou com o cursor curvo, ou em arco, olha, de medial, superiormente, lateral, inferiormente, um outro sulco, tal qual esse aqui, ó, que é o sulco para o nervo ulnar, aqui também outro sulco, olha, o sulco para o nervo radial. Esse sulco para o nervo radial, o próprio nome sugere, ele vai passar aí meio espiralado, né? Vai ser o nervo radial e artéria braquial profunda. Tem que saber isso tudo. Artéria braquial profunda e nervo radial, tá? Bom, pessoal, o húmero é só isso também. Os ossos longos, eles são mais simples, né? Os ossos de cinturas, né, e alguns de esqueleto axial, são mais complexos. Esses são ossos bem tranquilos, tá? Então, essa primeira parte, a gente vai, eu vou, né, trabalhar em breve a parte de musculatura, inervação, né, e assim por diante, né, que são as estruturas topográficas, né, para a gente completar o segmento aí proximal e cintura também, tá bom? Mas antes disso, perdão, né, não posso encerrar aqui agora não, porque eu falei com vocês, olha, de escápula, clavícula, húmero, né, mas está faltando isso daqui, olha. Bem, esta é a parte que eu havia comentado, né, que a gente vai ministrar, que é aquelas partes pintadas, né, e aqui vocês têm condições, né, e tem que chegar nesse nível aqui, olha, reconhecer a estrutura, né, e aí as condições, né, se origem ou inserção de determinados músculos e assim por diante, né. Então, o que eu estou verificando, aqui só tem um pedaço de clavícula, mesmo assim, olha, né, o que eu estou verificando nessa vista aqui anterior, de clavícula, escápula e húmero, né? Aqui na clavícula, olha aqui a origem deltoide, né? E a inserção do trapézio. Repare que a inserção do trapézio, olha, é face superior da clavícula, aqui está faltando o restante da clavícula, né? Vou pegar para vocês outra imagem que tenha ela aí nessa condição que eu falei com vocês, pintada, né? Mas ela tem o trapézio, olha, além de se inserir na face superior, atravessando a articulação acromioclavicular, vai aqui para o acrômio, margem superior da espinha da escápula, né? Aqui a gente vê bem isso, olha, a clavícula, a articulação acromioclavicular, e segue para o acrômio e margem superior da espinha da escápula, né? E que músculo é esse que eu estou verificando aqui, olha, né? Na margem anterior, no terço acromial da clavícula, é músculo deltoide, inclusive tem um tubérculo deltoide aqui, às vezes uma tuberosidade deltoide, né? Nessa margem anterior. Então, repare que o músculo não fica só aqui o deltoide, né? Ele segue pelo acrômio e pela margem inferior da espinha da escápula, como havia comentado com vocês. Quanto à escápula, no aspecto posterior, olha aqui a origem do músculo supraespinhal na fossa supraespinhal. A origem do músculo infraespinhal aqui na fossa infraespinhal, né? Olha aqui a cabeça longa do músculo tríceps do braço no tubérculo infraglenoidal. E notem aqui as origens dos músculos redondos na margem lateral, né? O redondo menor e o redondo maior. E esse autor aqui optou, no ângulo inferior, de indicar no ângulo inferior a origem do grande dorsal. Outros autores vão indicar ou optar a inserção do grande dorsal. Onde é que a inserção definitiva do grande dorsal? No sulco intertubercular, né? Mas aqui ele passa e ele ajuda nos movimentos, os ritmos da escápula, por isso que muitas das vezes é dado um ângulo inferior como inserção e não como origem, tá? Ângulo superior, levantador da escápula, né? Ângulo inferior, como havia comentado com vocês, olha, grande dorsal. Aqui é a margem medial da escápula, correto? Aqui também é a margem medial da escápula. No aspecto posterior dorsal, no aspecto anterior ventral ou costal. Que músculo é esse aqui, olha, de ângulo a ângulo, na margem medial, no aspecto ventral? Serrátil anterior.
E que músculos são esses aqui, olha, né, na margem medial, no aspecto dorsal? Bom, esse aqui de cima eu já falei, levantador da escápula, né? Mas dividido aqui, olha, dividindo, né, a margem medial. A espinha, né, separa as inserções dos músculos romboides, tá, gente? Aqui são redondos e aqui vão ser romboides. Romboide menor de romboide maior, né? Então, repare que está bem tranquilo aqui agora para vocês identificarem. Olha o tubérculo infra, né, já falei, mas olha aqui o tubérculo supraglenoidal, na imagem de cá, né? Tendão da cabeça longa do bíceps, tubérculo infraglenoidal, tendão da cabeça longa do tríceps, né? E na margem superior da escápula, né? Repare que só tem, aqui nem o autor nem caracterizou, não, mas repare que só tem essa pequena origem aqui, olha, homoióide, né? Depois eu tenho incisura da escápula, com ligamento transverso superior da escápula, né? Com nervo supraescapular, artéria supraescapular, veia supraescapular, tá? Processo coracoide, olha, aqui nós temos dois músculos juntos, né? Quais são eles? O músculo, a cabeça curta do bíceps do braço, a cabeça longa é lá no tubérculo supraglenoidal, cabeça curta no processo coracoide, com músculo coracobraquial e peitoral menor. Repare que eu falei que aqui vai ser inserção, porque ele vai agir na escápula, protaindo a escápula, né? Mas eu posso, né, trabalhá-lo como músculo acessório da respiração. Aí vai mudar só a questão do sentido, né? Ele vai continuar fixado no processo coracoide, mas passa aqui, olha, como ponto fixo do peitoral, porque a ação dele vai ocorrer nas costelas de número 3, 4 e 5, para fazer elevação, anteriorização, elevação nos movimentos de braço de bomba e alça de balde, tá? Olha a fossa subescapular, que músculo é esse? Subescapular. Para onde que ele vai? Tubérculo menor. Olha que inserção, olha, do subescapular. Ele nasce aqui e se insere aqui, tubérculo menor do úmero, né? Olha aqui o supraespinhal, na fossa supraespinhal. Onde que é a inserção? No ápice do tubérculo maior. Olha aqui o infraespinhal. Qual é o ponto de inserção? Na parte média do tubérculo maior, né? Então, supraespinhal, infraespinhal. Olha aqui o redondo menor. Qual é a inserção dele? Na base do tubérculo maior. Olha aqui, ó, base do tubérculo maior. E o redondo maior, qual é a inserção? É para frente, né? Na crista do tubérculo menor. Olha aqui o redondo maior, a origem, a inserção. O redondo menor, a origem e a inserção. O infraespinhal, a origem, a inserção. O supraespinhal, a origem e a inserção. Inserção de levantador da escápula, inserção de romboide menor, inserção de romboide maior. Aqui o autor está considerando como origem de grande dorsal, tudo bem, eu considero como inserção de grande dorsal, tá? Agora, crista do tubérculo maior, peitoral maior, né? E não apareceu aqui porque a clavícula foi cortada. Não tem externa, não tem costela, não tem parede anterior de abdômen, que são as origens dele. Mas tem que saber, mesmo assim. Olha aqui, a crista do tubérculo maior, inserção, desculpe, né? Que é a inserção distal, ponto móvel, do peitoral maior. E a crista do tubérculo menor, redondo maior. E o sulco intertubercular, né? Grande dorsal. Na verdade, o grande dorsal ele começa na crista até o sulco, tá, gente? Liberando parte do sulco para quê? Para passagem do tendão da cabeça longa no músculo bíceps. O tendão nasce aqui, do tubérculo supraglenoidal, e corre entre os tubérculos, depois corre entre as cristas, né? E vai até se inserir aqui no rádio, né? Depois vocês vão ver isso comigo aqui no antebraço. Na tuberosidade deltoide, inserção de qual músculo? Deltoide. Olha aqui uma das inserções deltoide, outra inserção deltoide, é deltoide aqui também, né? Onde ele age estendendo o braço. Olha aqui a inserção do deltoide, né? Aqui e aqui, no terço médio lateralmente, né? E nessa vista anterior, que vocês estão notando tudo aqui, ó, né? Do úmero, origem do músculo braquial. Vocês vão ver depois comigo aqui, olha, na una, a inserção dele, tá? O origem do braquial. E o que é isso aqui, olha? A crista supraepicondilar lateral, a crista supraepicondilar medial e os epicôndilos lateral e medial. Quais são os músculos aqui da crista supraepicondilar lateral? A gente vai encontrar esse primeiro aqui, olha, o músculo braquiorradial. Depois, na sequência, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, né? E aí continua aqui, olha, como tendão comum dos extensores, é extensos supinadores do grupo, né? Músculo supinador, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor lunar do carpo, né? O extensor radial curto também. O longo começa um pouquinho acima. E aqui na crista supraepicondilar medial, pronador redondo. E aqui, olha, eu vou ter os músculos flexores, né? Palmar longo, flexor radial do carpo, flexor lunar do carpo, né? Então,
são músculos do conteúdo anterior do antebraço, para cá vão ser músculos do conteúdo posterior do antebraço. Por isso a gente fala em tendões comuns, né? Flexores e extensores, ou flexipronadores, extensos supinadores, né? Que faz extensão e supinação. No aspecto posterior, aqui faltou uma coisa só para descrever lá atrás, tá, gente? Mas no aspecto posterior, olha o suco para o nervo radial. Eu falei que é suco para o nervo radial, mas não é só o nervo radial e artéria braquial profunda. E olha o suco aqui, olha, para o nervo ulnar, ou do nervo ulnar, né? É nervo ulnar com as artérias colateral ulnar superior e recorrente ulnar posterior. É o ulnar superior que é colateral, o ulnar inferior que é recorrente, né? E ela é posterior. Bem, a gente vai ver isso direitinho, mas tem que guardar, né, na parte óssea desde agora, tá? Agora, no aspecto posterior do húmero, né, quando eu pego, por exemplo, nessa vista aqui, olha, que tem um suco, né, do nervo radial, que corre espiralado, né? Inclusive, antigamente, esse suco era suco espiral do húmero, né? Não fala mais isso, suco espiral. Ele tem um aspecto espiralado, mas atualmente, já tem um bom tempo isso aí, é só suco para o nervo radial. Ele vai separar a vista posterior do húmero em duas áreas, olha, para a origem, né, da cabeça lateral do tríceps, e essa grande parte aqui, cabeça medial do tríceps. Lembrando que a cabeça longa do tríceps é do tubérculo infraglenoidal. Então, faltou esse dado aqui, tá? Na parte descritiva, no aspecto posterior, aqui eu já vejo e lembrei, né, que faltou essa marcação. Mas aqui eu consigo observar, olha, acima do sulco para o nervo radial, cabeça lateral do tríceps. Abaixo do sulco para o nervo radial, a cabeça medial do tríceps. Aqui é um pedacinho de bráquio radial, que vocês estão vendo nesse aspecto aqui, o deltoide, que vocês estão vendo aqui, o deltoide aqui também, tá? E no terço médio, né, do número aqui, no aspecto medial, olha, o córaco braquial, o córaco humeral. É um dos dois aqui, ó, né? Lembra que eu falei que vocês são 3 músculos nesse ponto aqui, ó, do processo coracoide? Essa aqui é a exceção de qual músculo? Peitoral menor. E aqui nós temos quais outros músculos? Cabeça curta de bíceps do braço, ou seja, bíceps braquial, cabeça curta, né? E o córaco humeral, o córaco braquial. Ele é córaco braquial. Então, ele vai ter osso do braço até o húmero. Origina aqui e termina nesse ponto aqui, olha. No terço médio, medialmente do húmero, né? Médio é aqui no sentido superior, né? Como você sabe perfeitamente, em termos de posição e descrição, e em termos de posição e descrição também, né? Quanto ao plano mediano, aqui é medial e aqui é lateral, tá? Muito bem. Então, agora sim, que aqui já começa com a parte de topografia, depois a gente vai entrando nas áreas especificamente aí, né? Tóraco apendiculares anterior, posterior, escápulo humeral, né? Musculatura, fáscia e assim vai, tá, pessoal? Então, vou encerrar, a gente vai continuar, né? Isso aí, mas com as partes, né? Como já falei com vocês, de topografia aí, envolvendo outros elementos, né? Então, vamos dar por encerrado aqui, e à medida que tivermos lá na teórica, né? Que essas teóricas acontecem às quintas-feiras, nós vamos tirando as dúvidas, né? E vamos avançando também um pouco no conteúdo nesses momentos síncronos, né? Eu acho que o assíncrono, ele vai render muito para vocês e para mim também, tá? Então, muito obrigado, né, pela atenção. Até o próximo vídeo, tá?